E aí, pessoal, vamos falar aqui brevemente sobre qual é a transformação que o núcleo sofre ao emitir uma radiação alfa ou uma radiação beta. Começar pela radiação alfa. Aqui a gente tem a representação das partículas do núcleo radioativo e esse núcleo ele vai emitir uma partícula alfa. Olha aqui, a partícula alfa é basicamente composta por dois prótons e dois nêutrons, por isso que ela é positiva. E de onde veio? É justamente um pedacinho do núcleo que se partiu. Então repara que esse núcleo final, após a emissão da partícula alfa, ele é menor. Menor quanto? Ele tem dois prótons a menos e dois nêutrons a menos. Portanto, a sua massa diminui em 4 unidades. Tudo bem? E o seu número atômico diminui em 2 unidades, que é justamente essa emissão alfa. Vamos ver aqui em dois exemplos. A gente tem aqui as equações de desintegração que representam essa emissão alfa. Na primeira, eu tenho aqui o urânio. Lembra que esse número de cima representa o número de massa e esse número de baixo representa o número atômico, ou seja, o número de prótons. Então, este urânio, ele emite uma radiação alfa. Radiação alfa, número de massa 4, número atômico 2. Ao fazer isso, esse urânio ele vai se transformar num elemento que não tem mais 92 prótons, agora ele tem 90, portanto deixou de ser urânio, ele passou a ser o tório. Não só isso, o seu número de massa ele diminuiu em 4 unidades, porque essas 4 unidades são justamente aqui as presentes na partícula alfa, portanto antes era 238 e agora é 234. Agora fica ligado nessa dica, se a gente somar o número atômico antes e depois, 4 mais 234 dá 238. 2 mais 90 dá 92, isso sempre funciona. Olha aqui nesse outro exemplo de semidesintegração. O rádio, ele emite uma partícula alfa e se transforma no radônio, que tem 2 unidades a menos de número atômico e 4 unidades a menos no número de massa. Mas se eu somar 222 com 4, dá 226. Se eu somar 2 com 86, dá 88. Tudo bem? Vamos aplicar esse mesmo raciocínio na emissão. Aqui a gente tem um resumo da primeira lei. Quando ele emite uma radiação alfa, diminui 4 unidades do número de massa e 2 unidades do número atômico. Já para a radiação beta, o que a gente tem na radiação beta? Na radiação beta, a transformação nuclear é a seguinte: um dos nêutrons presentes no meu núcleo radioativo vai se transformar em um próton mais um elétron mais um antineutrino, mas esse cara a gente pode ignorar, ele não vai fazer diferença nenhuma. Então, um nêutron, ele se transforma em um próton mais um elétron, só que o elétron não fica no núcleo. Então, ele vai ser ejetado. A gente vai chamá-lo de partícula beta. Agora, repara, o total de partículas nucleares, que ficam no núcleo, ela não se altera. Portanto, a massa antes e depois também não vai se alterar, o número de massa. Porém, o total de prótons que eu tenho antes é diferente do total de prótons que eu tenho depois. Então, o número atômico se altera e, portanto, o elemento se altera. Vamos ver aqui. 2 exemplos. O bismuto, 234 de massa, 83 prótons. Ele vai emitir uma partícula beta. Essa é a sua representação. Partícula beta tem massa desprezível e carga negativa. Ao emitir uma partícula beta, o bismuto vai se transformar no polônio, porque antes o bismuto tem 83 prótons. Lembra, se ele emite uma radiação beta, ele vai aumentar o número de prótons no núcleo. Portanto, ele se transforma no polônio. Porém, o número de massa não se altera, porque na emissão beta você não tem a diminuição das partículas nucleares. Mas vale aquele esqueminha. Se eu fizer 214 mais 0, dá 214. Se eu fizer 84 mais menos 1, dá 83. Sempre funciona. Tudo bem? Então essa é a dica de agora. Até mais!